Olá, amigos roubadores de dados. Aqui é mais um XP no ar. Eu sou o Diogo Nogueira, autor do blog Pontos de Experiências e jogos como Espadas Afiadas e Feitiços Sinistros e Dark Streets and Dark Secrets. Hoje eu vou falar para vocês sobre um dos RPGs que eu mais gosto, um dos meus RPGs favoritos, que é o Dungeon Crawl Classics. Esse é um RPG que foi escrito lá em 2012 pelo Joseph Goodman, com a participação de outros autores, como Harlan Stroh, Jidder Zitterman. E é um RPG que, quando eu conheci ele lá mesmo em 2012, um pouquinho antes, quando ele lançou o pacote de testes, um RPG que me apaixonou assim de cara. Ele é um jogo de RPG old school que resgata muito da experiência, aquelas primeiras experiências que a gente teve quando jogava RPG. Ele usa uns dados mais estranhos do que a gente está acostumado. Ele usa, claro, o D4, o D6, o D8, o D10, o D12, o D20, mas ele também usa uns dados mais estranhos, como o D3, o D5, o D7, o D16, o D24, o D30, e faz a gente ter aquela sensação novamente de olhar aqueles dados e falar, nossa, que negócio estranho, como é que eu uso isso aqui, né? Então, aquela primeira vez que a gente vê um D20, por exemplo, põe aquela estranheza aí, ele resgata um pouco essa sensação que a gente tinha, né? Ele é um jogo que tem uma fantasia um pouco diferente da fantasia de gênero que a gente já espera jogos como D&D, né? Que é aquela coisa dos goblins ali nas minas, os elfos na floresta, os anões nas montanhas. Todas as aventuras e cenários que o Dungeon Crawl Classics usa, ele evita ao máximo usar monstros conhecidos, né? Você nunca vai ter uma aventura que você vai enfrentar kobolds, goblins, orcs. Ele sempre cria alguma coisa nova, uma coisa para resgatar aquela experiência de que a primeira vez que você enfrentou, por exemplo, um Beholder, aquilo era uma coisa completamente nova, mágica, estranha, bizarra. E hoje em dia, se você for enfrentar essas criaturas, você já vai conhecer, é uma coisa já mais comum. E o DCC ele pega isso de volta e transforma os monstros novamente em umas coisas monstruosas, né? Fantásticas, diferentes. Ou seja, ele faz o resgate da fantasia pulp. É a fantasia que foi popularizada por aquela literatura da década de 30, 50, mais ou menos, autores como Robert Howard, o Fritz Leiber, H.P. Lovecraft, né, o Lovecraft, Michael Moorcock, Jack Vance. Ele resgata a fantasia de várias fontes originais que o próprio D&D se inspirava no início da década de 70 e 80 e traz isso de volta para o RPG, deixando a fantasia fantástica de novo. Você vai encontrar coisas diferentes, vai ter elementos de fantasia, de ficção científica, de horror, né? Tudo misturado num cenário bastante criativo, né? E algumas pessoas veem isso como gonzo, né? Porque acham engraçado você tá um bárbaro e encontrar ali uma espaçonave. Mas nas histórias originais de Conan realmente encontra um alienígena, a Fafá Negra Mouse também encontra criaturas bizarras de outro mundo. Então, isso faz parte da fantasia. A fantasia não é só Tolkien, né? O DCC, você consegue perceber que a fantasia pode ser muito mais do que só aquela coisa clássica, né, medieval, um Senhor das Trevas e lutar contra aquilo ali. Ela pode ser uma coisa mais fantástica. O sistema de jogo do DCC RPG, ele é um sistema similar ao D20 que a gente conhece do D&D terceira edição, né? Mas ele é um sistema D20 feito para ter uma experiência de jogo mais fluida. Ele não utiliza perícias, não utiliza talentos, ele não utiliza classes de prestígio. Você rola os seus atributos, escolhe uma classe de personagem, seu personagem está praticamente pronto para jogar. Você não passa muito tempo customizando ou preparando o personagem, otimizando ele para o jogo, né? Ele tem basicamente 7 classes clássicas, que é similar ao D&D da década de 80, que é o guerreiro, o ladrão, o mago, o clérigo, e as raças que são o halfling, o elfo e o anão. Você pode achar isso estranho, né? Pô, classe de halfling, elfo, anão, isso na verdade deveria ser raça, mas uma das vantagens que o DCC tem de tratar essas raças fantásticas como classes é de torná-las únicas. Ou seja, o anão, ele não é igual só um guerreiro baixinho, ele não tem as habilidades próprias, não consegue farejar ouro, ele não tem um estilo de luta mais focado em defesa, né? Como ele é um cara mais centrado, né? Lembra a rocha, né? Por exemplo, o elfo, ele é aquele elfo baseado no clássico Eric, né? Do Michael Moorcock, né? Ele é uma criatura mágica com ligações
entidades sobrenaturais, né? Ele tem sempre uma ligação com essa entidade, então quando ele lança magia, ele deve favores a essa entidade sinistra, que é a qual ele tem essa ligação. O Halfling, ele é realmente muito inspirado no Hobbit, mas ele é um cara, ele é mais arredio, né? Então ele é inspirado naquele tipo de Halfling, talvez dos Tuks, que eram mais aventureiros, né? Então ele tem habilidades de luta legais de 2 armas, ele tem muita sorte. Uma coisa legal desse RPG é que ele tem um atributo de sorte que influencia muito no jogo. Você pode gastar sorte para conseguir coisas, ajudar seus amigos, né? E você resgata isso com mecânicas muito criativas. Por exemplo, o guerreiro tem um negócio chamado feitos extraordinários de combate, que você não precisa ter feats e perícias para realizar coisas que um guerreiro deveria conseguir realizar, né? Desarmar, pular sobre o adversário, empurrar ele. Qualquer guerreiro pode tentar qualquer tipo de feito extraordinário e conseguir aquilo ali apenas usando um dado especial ali na hora de atacar, né? Outra coisa muito legal do DCC RPG é que ele é recheado de arte, né? Artes, sim, excelentes, muito variadas. Toda a página dele, né? Você abre, sempre vai encontrar uma arte que pode te inspirar ali no jogo, inspirar aventuras, né? Artistas muito, muito criativos, fantásticos, estilos bastante variados, né? Tem clássicos como o do Eero Otus, né? E o jogo inteiro é bastante recheado. O livro parece grande, ele assusta se você pensar, pô, um livro muito grande, como é que eu vou ler tudo isso? Mas o sistema é muito simples, é rolar um D20, somar os seus atributos e conseguir um número maior igual àquela dificuldade lá. Tem um detalhe, como o D&D moderno ele usa vantagem e desvantagem, o DCC RPG ele usa a cadeia de dados. Você tem uma vantagem, você vai lançar, em vez de um D20, um D24. Você vai ter mais chances de conseguir um número maior. Se tiver uma desvantagem, você vai lançar um dado com menor número de faces. Em vez de um D20, um D16, por exemplo. E os dados estranhos eles podem ser usados para, por exemplo, se encontrar uma arma, uma espada cheia de rebites e espinhos, talvez ela, em vez de dar um D8, ela pode dar ali um D14, ou uma espada curta cheia de coisas, pode ser um D7, né? Outra coisa, essa coisa das perícias, em vez de ter uma lista de perícias, o personagem vai ter uma ocupação, né? O que ele fazia de se tornar um aventureiro? Então, se ele era talvez um mercenário, ele vai ter ligações, contatos com guildas de mercenários, vai poder negociar mais recompensas de aventuras, ele vai rolar dados de vantagem quando ele for utilizar ali aquela coisa relacionada à ocupação dele. Uma coisa muito legal desse também é o sistema de magia, que ao contrário do D&D, que é aquela coisa meio científica, né? O mago vai lá, estuda o Grimório, ele decora as magias e quando lança ele não esquece. O DCC não é assim. Você tem uma lista de magias que você vai aprender, mas toda vez que você lançar elas, você vai fazer um teste e aquilo pode dar certo como você queria, aquilo pode dar errado, você não conseguir lançar, ou pode dar muito certo, você conseguir efeitos fantásticos, ou dar muito errado, seu braço virar um tentáculo, você invocar um demônio. A magia no DCC RPG é muito poderosa, mas ela também é muito perigosa de usar. Tem uma frase no jogo que é basicamente assim: se não existe magia de luz no DCC RPG, porque é muito mais seguro você acender uma tocha. Você está lidando com energias cósmicas, né? Com barganhas entre entidades que fornecem esses poderes para o mago. Para que você vai fazer tudo isso para simplesmente acender uma luz, né? Uma tocha é uma coisa muito mais segura. Outra coisa muito legal no DCC é que a magia, principalmente a magia do mago, né? Ela vai corrompendo quem usa ela. Então, o mago, ao passar do tempo, ele vai falando e vai acumulando corrupção, né? Então, começa o jogo, né, como um personagem lá, normalzinho, bonitinho, né? Só que aí, com o tempo, ele vai acumulando corrupção, vai se tornando uma criatura completamente bizarra, né? Mas ele também vai se tornando muito poderoso. Ou seja, o poder corrompe, né? Uma coisa muito legal nesse jogo é isso. O livro também é recheado de dicas, conselhos e ganchos que você pode usar para criar aventuras, cenários, coisas opcionais. Tem lacunas no jogo que justamente falam assim, isso aqui é para o mestre criar. Pega esse pedaço do jogo aqui que a gente deu uma descrição inicial, expande ela, fala um pouco mais, cria como é que é o seu cenário de DCC. O DCC é recheado disso. Como eu já falei, as ilustrações são fantásticas e inspiram bastante você a criar material para o jogo, mas o próprio texto do jogo ele é muito legal em dar dicas, conselhos e ganchos para você pegar ele e fazer dentro do seu próprio DCC RPG. Né?
Tem uma parte de itens mágicos também que descreve você gerar coisas, itens mágicos completamente fantásticos. Nesses jogos, itens mágicos são perigosos de usar, assim como a magia. Monstros também tem geradores, um dragão de DCC é completamente único, não tem assim, dragão dourado, criança, jovem, adulto. Cada dragão você vai gerar, ele vai ter personalidades, poderes, coisas completamente únicas para se tornar um dragão, não ser um dragão, ele ser o dragão. Esse é um conceito que não dá no jogo. Nunca falem dos monstros como, tem um troll ali, tem o troll, né? Põe as criaturas para se tornarem mais únicas. Utilize mais inimigos humanos, humanoides, deixe os monstros como criaturas mais únicas para serem realmente monstruosos, né? Os livros de RPG também vêm com aventuras prontas, aventuras muito legais de se introduzir. Você vê um pouco como é que é o clima do jogo, como é que é a fantasia, essa fantasia pulp, diferente, com pegada mais sci-fi, de horror. E ele é um jogo que ele é único, né? Você não precisa de suplemento. Isso aqui, que apesar de parecer grande, ele já é o suficiente para tudo. Você não precisa ter um livro do jogador, um livro do mestre, um livro dos monstros. E um detalhe, a maior parte desse livro aqui são descrição de magias, porque as magias elas são bastante únicas, né? Você rola, você vai ver o resultado delas ali. O sistema é muito conciso, muito fácil de usar. Então é isso aí. Tem também um apêndice cheio de utilidades para você gerar nomes, locações, né? Ele é um jogo que tem um toolkit, né? É um jogo excelente, ele está disponível aí no link na descrição do vídeo, tem vários lugares aí que você pode adquirir o DCC RPG. E eu espero que vocês gostem. Um dos meus jogos favoritos, mudou completamente minha visão sobre RPG e sobre fantasia. E vamos ficar hoje por aqui. Agradecer quem viu o vídeo, quem está vendo. E lembrar que a gente agora tem um canal no YouTube. Por favor, vai lá, dá uma olhada, assina o canal, dá um subscribe. E semana que vem eu vou fazer uma resenha. E eu queria pedir que vocês botassem aí nos comentários o que vocês querem ver. Vocês querem que eu faça resenha do Dungeons and Dragons Basic, lá da década de 80, pelo Tom Moldvay, ou o Iron Sworn, do Sean Tonkin, que é um RPG de fantasia baixa, que você pode jogar solo, de modo cooperativo, ou até com um mestre de jogo também. Então votem aí, vocês querem que eu resenhe o D&D da década de 80 ou o Iron Sworn. Valeu, galera. Fiquem ligados, dá um subscribe lá no YouTube. Até quarta-feira, que eu volto com dicas para criar aventuras de RPG, a terceira parte das dicas baseadas nas resenhas do Bryce Lynch, lá do Ten Foot Spawn, que é o melhor blog de resenhas de aventuras que vocês vão poder encontrar aí na internet. Até quarta-feira, galera.